Não, a 7 a senhora já Não. fez. 7 já. Tudo bem, né, gente? Se tiver dúvida, joga lá no slide. Ou no chat, ou fala. Na 8 tem um verso do Gilberto Gil, se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Para uma das preocupações básicas do ser humano é a orientação no espaço terrestre. Em relação ao exposto, a alternativa correta é, vamos lá, a globalização atual é o fenômeno que desencadeou no homem a necessidade de orientar-se na superfície do nosso planeta. Sim ou não? Eu acho que é só uma correta que tem, só? Sim. Então eu acho que eu iria na 2, né? Na segunda A alternativa. globalização, deixa eu explicar, ela é um fenômeno atual, só que assim, ela é necessária orientação não só nesse período histórico, mas muito anterior. A gente está falando aí de épocas de navegação. Globalização, sim, é essencial a orientação, mas não foi ela que desencadeou a necessidade. A necessidade de orientação vem dos primórdios do ser humano, não é essa. As constelações são formas de se localizar no espaço terrestre, foram usados nos deslocamentos humanos desde a antiguidade. Essa daí que eu ia colocar. Essa aí. Olha a outra, o Cruzeiro do Sul é uma constelação do hemisfério norte. Só pelo nome Cruzeiro do Sul, ele não é do hemisfério norte. Já elimina essa. A Rosa dos Ventos é a única forma concreta que, a partir da terceira revolução técnico-científica, permite algum tipo de orientação. Não, ela é uma orientação concreta, uma representação gráfica das direções, mas com a revolução técnico-científica, ela foi aprimorada através de satélites, GPS, várias fotos aéreas, fotos satélites, a gente vai ter aí uma série de localização que não é só Rosa dos Ventos. E, por último, a localização dos fatos geográficos é uma necessidade sempre buscada, desde o homem paleolítico até os dias atuais. Não tem nada a ver, né? Fato geográfico, orientação, viajou aqui. Então, O que é fato geográfico, professora? fatos geográficos são fatos que aconteceram geograficamente, não tem nada a ver. Tipo Eu estou falando de terremotos, alguma coisa assim? isso, são fatos igual fenômenos. Então, se eu falo de orientação geográfica, eu não estou falando de fenômenos geográficos, fatos geográficos. Estou falando de orientação. Então, ele desviou totalmente, tá? Coordenadas geográficas são extremamente importantes no sentido de apontar a localização precisa de qualquer ponto da superfície terrestre. Elas constituem, a partir da combinação de uma série de elementos que envolvem linhas imaginárias e sistema de medidas. Assinale a que não representa esses elementos. Tem a ver com latitude, gente? Tem. Tem a ver com meridiano? Tem. Sim. Tem a ver com amplitude? Não. Não. Quer ver um exemplo de amplitude? Amplitude térmica. Eu tenho num dia uma temperatura de começou com 15 graus, foi para 30 graus. Durante o dia, a amplitude térmica foi de 15 para 30. Isso é uma amplitude, é como se fosse uma largura da temperatura. Não tem a ver com as coordenadas. Paralelos, E sim, só vale para temperatura só, né? nesse caso, sim, nesse meu exemplo, sim. A amplitude tem outros, o significado de amplitude é amplo, é vasto, mas eu usei exemplo amplitude térmica. No caso das coordenadas, os conceitos são latitude e longitude, paralelo e meridiano. Então, a única errada é amplitude. Tudo bem? Professora, explica de novo na parte da amplitude. Amplitude, então vamos lá. A amplitude térmica é como se você tivesse, assim, uma temperatura que começou nos 15 graus, variou para 16, depois o meio-dia foi aumentando. A amplitude é aquela variação, eu meço a distância. A origem da palavra amplitude no dicionário é extensão, largueza, vastidão, amplidão. Então, tudo que está relacionado à largueza, amplidão é amplitude. Qual a amplitude térmica de hoje? A temperatura mínima foi 15, a máxima foi 30. Então, qual a amplitude? 30 menos 15. Ah, entendi. Entendeu? Mas para saber também precisa fazer uma conta matemática? Precisa. O cálculo é amplitude térmica igual
temperatura máxima menos temperatura mínima. Mas é só uma conta de menos, fica tranquilo, de subtração. Tá bom? Deixa eu te desiludir. Como é que você acha que a gente mediu a extensão da Terra? Como é que você acha que a gente transforma quilômetros em centímetros? E aí eu posso dar... Como é que você acha que eu calculo a população mundial? Como é que você acha que eu calculo o número de pessoas por metro quadrado na geografia? Na área da demografia, que é o estudo da população, a gente também faz cálculos. Já desiludindo, tá? Em relação às questões, é isso, mas vale a pena. Eu acho que todo esforço na matemática vai valer a pena quando você começa a pegar esses dados, e aí eu tenho, quer ver o que eu vou mostrar para vocês? Mas eu acredito que seja uma coisa básica de se fazer, professor. Não é aquelas complexidades de matemática quando você vai estudar. É menos básico, é menos complexo que matemática, mas é necessário para geografia. Então, tem coisas complexas também. Deixa eu mostrar um negócio de dados aqui para vocês não desistirem da geografia por causa da matemática. E outra, gente, são passos, né? A gente não pega... Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Não. Não, só a senhora. Isso. Não, é isso mesmo, porque eu vou abrir aqui meu WhatsApp para pegar um link para mostrar para vocês como a importância da matemática da geografia. Tem um jornal da USP que saiu essa semana, que é um outro lugar legal para vocês acompanharem, porque aí saem matérias bem interessantes, assim, e vocês já vão ficando de olho nas coisas que estão acontecendo na universidade, para quem aí tem o objetivo de entrar na universidade. Então, no jornal, mostrou mapas e dados espaciais em relação ao Covid. Então, gente, para a gente entender a nossa pandemia, momento atualidades para vocês. Agora eu vou compartilhar. Eu vou mostrar a matéria, vocês vão ver como que é fascinante. E outra coisa, antigamente os dados eram apresentados de maneira rústica, então para calcular. Agora você tem um grande aliado que é a tecnologia. Então, Calculadora. Calculadora e aplicativos, né? Assim, como mapear os dados espaciais ajuda a entender a pandemia e o mundo. Olha a importância, vocês vão ler essa matéria, eu vou colocar aqui para vocês, a importância da cartografia para entender a pandemia. Você tem, por exemplo, aqui, ó, e aí é legal porque isso aqui é tudo feito com computador, um projeto sobre a questão da pandemia, e como a cartografia ajuda nisso. Vou colocar o link para vocês conhecerem, para a gente não se prolongar. E aproveitando, vocês vão ver que a cartografia, para quem não curte essa questão lógica de utilização de dados, tudo, você pode ir para o lado artístico da cartografia, que é outra área fascinante. Então, eu vou deixar essa informação aqui para vocês pesquisarem, e o grande aliado da cartografia, da geografia como um todo, hoje em dia é a tecnologia. Então, eu te falei de 3 áreas, as artes, a matemática e a tecnologia. Então, são áreas que você, de repente, fala assim, eu quero já na tecnologia. Então, pesquisem essa matéria e depois vocês me falam, porque é fascinante. Professora, tem dúvidas no slide. A Giovana alertou aqui. Legal, deixa eu colocar aqui. Aí o link, tá, do Jornal da USP, já aproveita e acompanha ele sempre, porque aí você está por dentro do que está rolando na universidade. Eu falo da USP porque eu conheço, tá, gente? Tem outras possibilidades no interior, outros estados, aí vocês têm que ir atrás. Dia 10 de abril, pós-aula. Vocês querem que eu... pelo que eu tô vendo, a teoria e a prática vão precisar andar aliados aqui, né? O que a gente pode fazer? Eu posso dividir... Não tinha o costume de corrigir, porque ela já vem com correção, e às vezes eu coloco algum comentário nas questões. Mas pelo que eu vejo aqui, eu acho que tem interesse da gente estar corrigindo algumas questões. Vamos fazer o seguinte, todas as questões que eu passo, não dá para eu corrigir, porque aí eu demandei uma aula hoje. O que a gente pode fazer? Eu divido metade da aula, aí eu faço o planejamento meu aqui, metade da aula teórico, e metade da aula resolução daquelas questões que deram dificuldades para vocês, e resolução das questões que precisa.
Pode ser dessa forma? Aí, quando chegar na metade da aula, que for resolução de questões, vocês me pontuam. Então, por exemplo, coloquem aí para mim a questão que mais foi cabeluda para vocês. Aí vocês colocam questão 8, 10 e 11. O que ganhar na enquete, eu faço uma enquete no Slido, o que ganhar na enquete, vocês votam, e o que ganhar na enquete eu explico. Pode ser dessa forma? Aí a gente, então, no pós-aula, né, de 10 de abril, você tem a Tudo questão bem. aí fácil? Se você quiser colocar a questão, a gente resolve. Mas eu acho que assim ajuda, não ajuda? Sim, Um joinha para mim, quem concorda dessa forma. Eu acho que fica ótimo também, Evelyn. Fica Aí a bom. gente mistura a teoria com a prática, porque às vezes eu falo e você não capta. Eu resolvo um problema, vocês captam. Legal. Deixa eu ver se eu consigo consultar aqui, que eu não tô com o meu Classroom. Peraí. Vou tentar achar essa questão aqui no Classroom. É que eu abro eu tenho vários e-mails. Acho que eu consigo aqui, peraí. Tá aqui no GeoArticula. Se tiver a questão printada e quiser colocar aí para mim, pode colocar. Deixa eu entrar no Classroom aqui. Professora, e hoje a senhora corrigiu os exercícios da última aula Ela. e eu acho que uns dois dessa pré-aula que foi mandado ontem aqui pra gente, mas ainda faltou alguns exercícios, né? Faltou bastante. Você viu que uma aula só para explicar tudo. E aí, que alguém tem essa questão aí para colocar? Quem que pediu? Deixa eu ver se eu consigo entrar no Classroom aqui, eu vejo com vocês. Ó, eu tô montando, não é mentira, viu? Ó, Professora, tem pergunta no chat, sem ser no slide, no chat. legal, obrigada, já vou ver, Matheus. Eu tô montando uma trilha geográfica para vocês, que para entender essa aula de hoje, vocês precisam entender um pouco de Rosa dos Ventos, um pouco de espaço geográfico, o que é espaço geográfico. Então, eu vou montar uma trilha, quem quiser fazer vai ficar disponível, mas eu estou montando, é muito trampo, vai demorar um pouquinho. O que tem aí no chat? Vamos lá, eu estou tentando achar a pergunta. Pode sair, Camille, obrigada, viu? Pode sair. Gente, eu terminei, eu estou só procurando a pergunta que a Giovana colocou para eu poder tirar a dúvida dela sobre essa questão. Combinado, então? Último sábado do mês, nossa aula de geografia, aula dividida em metade teórica, metade prática, com resolução de exercícios. ô, professora, você vai passar alguma atividade pós-aula agora? Eu vou, você me dá um tempinho para eu subir o Forms? Eu não subi ainda, eu vou passar. Ah, tá certo, então. Tá bom, Giovana, a gente vê na próxima, então.